O curso Orientação de Pais, eu desenvolvi pensando em pais que não percebem ou que têm dificuldade de perceber que os filhos estão crescendo. Eu mesma passei por isso, inclusive, né? A criança, ela vai dando sinais do crescimento, mas a gente tem uma certa dificuldade de aceitar esse crescimento e continua tratando como uma criança pequena, com pequenas atitudes, palavras, comportamentos que acabam confundindo um pouco a criança e afastando ela dos pais. Então, com a minha própria experiência, tanto de vida como no consultório, atendendo adolescentes e famílias, eu montei esse método Orientação de Pais com aulas que vão direcionar algumas atitudes e também trazer reflexões para o que a gente mesmo viveu nessa fase de transformação da infância para a adolescência. Por isso também tem um método terapêutico associado, onde eu trago a cada módulo de aula uma atividade terapêutica para ser feita, principalmente para as mães, que vão poder se olhar um pouco, entender como ela está lidando com esse filho, qual a percepção que ela tem desse crescimento, dessas mudanças, dessas fases que acontecem. Inclusive, o primeiro módulo eu trato do setênio anterior. Então, os primeiros 7 anos, que é considerado o primeiro setênio, ele vai ser bem importante para o que virá depois, na pré-adolescência, que é o segundo setênio, de 7 a 14 anos. Neste segundo setênio, se a gente não cumpriu, não resolveu, não deixou alguma pendência do primeiro setênio para trás, isso vai atrapalhar um pouco o desenvolvimento da criança nessa pré-adolescência, na puberdade, no desenvolvimento dela, agora no segundo setênio. Então, esse primeiro módulo vai explicar um pouco sobre o que precisa ficar lá para trás, o que foi vencido, o que foi conquistado por essas crianças no primeiro setênio. Nesse módulo, inclusive, tem algumas atividades terapêuticas para você observar o que você fez, deixou de fazer. Aspectos como desfraude, desmame, dormir na cama sozinho, ter o seu próprio quarto, conseguir ter o seu espaço, são conquistas do primeiro setênio, alguns dos exemplos que eu vou entrar em mais detalhes no primeiro módulo do curso. No segundo módulo, a aula é a respeito da autonomia. O que é autonomia? É permitir que a criança viva por ela mesma. É um setênio importante para a criança aprender a se virar um pouco sozinha. Se tá frio, se tá calor, se eu levo o casaco para a escola, se não precisa, se eu tô sozinho em casa, se eu já posso ficar, o que eu posso preparar para comer. Autonomia seria, então, essa possibilidade da criança lidar com a própria vida, com as próprias necessidades, fome, frio e etc. Então, nesse módulo, eu vou explicar o que você está fazendo sem perceber que pode estar atrapalhando a autonomia do seu filho. E também tem atividades terapêuticas bem bacanas para você se observar. O terceiro módulo é sobre identidade. Identidade é aquilo que a gente é. Nesse módulo eu vou te explicar um pouco o quanto é importante que você permita que seu filho desenvolva o próprio caminho, a própria identidade de vida, quem ele é no mundo, o que ele pode fazer e contribuir para o mundo. Um desafio da maternidade é conseguir se separar dos filhos e deixar que eles sejam eles, porque a gente quer muito colocar um pouquinho de nós. Assista essa aula e você vai ter muitas dicas aí de como olhar para o seu filho como um indivíduo importante no mundo. E aí, então, no quarto módulo, eu vou falar sobre autoestima. Então, ele deixa de ser uma criança pequena, ele passa a ser ter mais autonomia da vida dele, começa a entender e a criar a própria identidade, e aí ele precisa gostar.
disso que ele está criando, ele precisa gostar disso que ele está se transformando, né? Isso se chama autoestima, autoamor. E a gente pode influenciar, na verdade, a gente influencia o tempo inteiro na autoestima dos nossos filhos. Mas o que no segundo setênio, o que nessa puberdade, pré-adolescência, que a gente pode fazer para ajudar na autoestima dos nossos filhos, para que isso reverbere vida fora? E aí tem um módulo bem especial, que é um módulo que fala de um momento marcante, um momento de divisão mesmo do que é essa primeira infância para a segunda infância. Uma divisão marcada por muitos sentimentos, marcada por muita transformação da alma mesmo dos nossos filhos. Esse momento é chamado de Rubicão, que é o momento de passagem, de luto da infância, para o que virá agora na adolescência e na vida adulta. Um módulo bem especial, bem bacana, que mexe, que vai te fazer entender sobre os sentimentos e as emoções do seu filho, que ficam à flor da pele ali por volta dos 9 anos de idade. E outro tema bem importante para essa fase da puberdade é justamente a vida escolar, o que vem, né? Por que ele estuda, por que ele vai para a escola, o que vem depois da escolaridade, os desafios que ele vai enfrentar na vida adulta, lidar com dinheiro, a mesada e assuntos importantes para o jovenzinho que está aí só começando a se preparar para o mundo. Então, todo esse conteúdo, ele foi criado pensando mesmo que esses 7 anos são anos de preparo para a adolescência em si, e essa pré-adolescência é marcada pela metamorfose, pela transformação, pela mudança do corpo e dos sentimentos. Então, também é uma fase, e eu falo isso no curso, em que essas crianças vão começar a experimentar relacionamentos de uma maneira diferente, tanto os relacionamentos afetivos, de amizades, fraternas, quanto o início, então, dos relacionamentos amorosos também. Porque já que a fase da puberdade, da transformação no corpo, é também a fase da transformação nos sentimentos amorosos por outras pessoas que não são os pais e a família. Eles vão começar a experimentar o que é sentir amor por alguém. E eu trago um conteúdo bem especial falando sobre sexualidade e relacionamento afetivo mesmo com outras pessoas. Eu sei que muitas vezes o que é mais comum é a gente buscar orientação nos momentos de crise, de dificuldades, ou quando a gente vê algum sofrimento nos filhos. Mas esse curso, ele é um preparatório para o que virá na adolescência. Sei também que você certamente está preocupado com a adolescência. É um tema, aliás, as pesquisas revelam que é o tema de maior preocupação dos pais. Então comece a se preparar com um conteúdo fácil, acessível, que você pode assistir às aulas no teu momento, fazer as atividades com bastante interesse em se conhecer e conhecer a forma como você está educando o seu filho, para orientá-lo também com relação à vida, com tudo que ele vai enfrentar nessa nova fase de vida, com relação à escola, com relação à autoestima. Então, esse conteúdo vai ser um guia mesmo, vai te oferecer um passo a passo aí de observações, de acontecimentos que se dão neste segundo setênio, nesses 7 anos que preparam o seu filho para logo mais ser um jovem cidadão. Eu sou Renata Mesquita, psicanalista e psicoterapeuta familiar. E foi então pensando em muitas mães, muitas famílias que me procuram com o sofrimento dos seus filhos, alguma questão de autoestima, questão escolar, de comportamento, de amizades, que eu criei todo esse conteúdo para que você possa se preparar, se orientar
e também orientar seus filhos nessa jornada tão linda que é a vida. E assim a gente pode conduzi-los para uma adolescência mais saudável, mais consciente. Se você se identificou com esse conteúdo e todo esse material que eu preparei para você, vem comigo e saiba que juntos a gente pode muito mais pelo seu filho e por tudo que ele vai enfrentar nesse mundo.